para dar uma continuidade, eu vou relembrar um pouquinho dos principais pontos da semana passada. A gente percebeu que na parábola, apesar dela com o título O Filho Perdido ou Filho Pródigo, trazer um enfoque inicial para esse filho, a gente percebe que existem outros personagens principais, o filho mais novo, o pródigo, o irmão mais velho, o pai, e cada um deles tem uma representatividade, principalmente se a gente relacionar com o público que estava ouvindo Jesus e o porquê dele estar falando aquela parábola. A gente percebe o filho pródigo na figura dos pecadores e dos cobradores de impostos. Era quem estava ali justamente, eles foram para ouvir Jesus, se reunir com ele, e o texto em Lucas vai dizer que Jesus comia com eles. Uma atitude um pouco ofensiva para os judeus e os mestres da lei, que de fato se ofenderam com aquilo. O alimento para o judeu, a refeição, o partilhar, o sentar à mesa era muito importante, era muito significativo. E fazer isso com pecadores e cobradores de impostos ligou um alerta, se escandalizaram de certa forma e criticaram Jesus. Jesus, olha só, ele está se reunindo com esse tipo de gente. E aí a gente percebe que na parábola, anteriormente tem duas parábolas, mas a principal do filho perdido, o irmão mais novo se assemelha um pouco mais com esse público dos mestres da lei, o fariseu, que eram pessoas respeitadas na sociedade na época. Hoje se tem uma conotação um pouco negativa quando você fala fariseu, porque a gente sabe o desdobramento, a gente sabe o endurecimento do coração, mas na época eram pessoas muito respeitadas em sua sociedade, em seus pares, as pessoas que estavam ali. E aí tem, de fato, essa inversão, quando a gente olha para o contexto social. Na parábola a gente percebe a interação do pai com o filho perdido, demonstrando um grande amor. A gente vê depois um coração endurecido desse filho mais velho que ficou ali, não necessariamente porque ele admirava, respeitava, porque ele obedecia, tinha uma comunhão com o pai, mas era muito condicionado para aquilo que o pai poderia oferecer. E essa interação do pai com esses dois públicos é de fato surpreendente. A gente olha, a gente percebe características, a gente percebe um amor assim exageradamente extravagante, fica até redundante, mas era um amor que de fato é difícil de você entender tanto no contexto da época quanto no contexto de hoje. E é interessante como um teólogo chamado Bradford Young, ele traduz essa parábola com um novo título. Ao invés de ser o filho pródigo, é o pai compassivo e os seus dois filhos perdidos. Porque se um estava perdido distante, outro estava perdido dentro. A gente falou um pouquinho sobre isso. O Craig Blomberg, ele traz em seu livro Interpretando as Escrituras que, ao contrário de várias parábolas examinadas, que de modo semelhante ao estabelecer um contraste entre subordinados bons e maus de um senhor, aqui a narrativa não apresenta nenhum dos dois filhos como um exemplo a ser seguido, uniformemente seguido ou evitado. Deus ele tem prazer no arrependimento de pródigos, mas preferia que não tivessem de se afundar tanto antes de caírem em si. E Deus valoriza a fidelidade daqueles que obedecem à sua vontade, mas não quer que desprezem rebeldes que se arrependeram. Então a gente vê dois personagens, filho pródigo, filho mais velho que ficou, que existem pontos a serem seguidos, mas existem pontos também a não ser seguido. E Jesus ele combate ambos demonstrando um grande amor. E é interessante como ele faz isso também com o filho mais velho. A forma atenciosa, e não era tão comum Jesus ele ter esse tipo de interação com os fariseus, mas nesse contexto ele teve uma atenção. A parábola diz que o pai ele sai de fora, meu filho, tudo que eu tenho é seu, por que você está tão aborrecido? Esse seu irmão, nosso filho, ele estava morto, agora ele vive, a gente tem que celebrar. Ele poderia ter irado. Por que você saiu? Por que você está agindo dessa forma? Você está me envergonhando. Porque era uma festa da qual aquelas
pessoas que faziam parte da comunidade certamente estavam presentes. Então, a forma dele agir com os dois nos traz um grande alerta para o pai. Na semana passada a gente viu característica principalmente dos dois filhos, mas a gente também trouxe reflexões que são importantes. A primeira é que somos chamados ao ministério da reconciliação, porque primeiro precisamos ser reconciliados, e isso com base em 2 Coríntios 5, 18 e 21, da qual Paulo fala justamente isso. Paulo ele entende que ele foi reconciliado e a partir da sua reconciliação ele também propaga o evangelho da reconciliação. O segundo ponto que a gente refletiu foi a pregação do evangelho deve combater o pecado e desejar que haja arrependimento ao invés de condenação, seja para o perdido de fora ou para o perdido de dentro. Não sejamos como Jonas, sejamos como Pedro após o recebimento do Espírito Santo. Esse comparativo é porque Jonas, ele foi, a gente conhece a história de Jonas, até Nínive depois de ter negado a assumir a responsabilidade da propagação para aquela cidade. A gente conhece o enredo maravilhoso de que um grande peixe, a gente conhece como baleia também, engoliu, ele passou 3 dias, 3 noites naquele peixe, e depois disso ele foi até Nínive, ele propagou a mensagem, mas com o coração endurecido, porque ele queria que fossem condenados. E claro, a gente precisa entender quem são os ninivitas. Eles eram um povo perverso. Então, e naquele momento, aquele contexto, existia um conflito entre as nações. Então, de certa forma, é justificável, ou pelo menos a gente consegue entender a postura de Jonas, mas a gente não pode concordar, porque o próprio Deus pediu para que ele fizesse isso, e o próprio Deus agiu dessa forma com o Jonas. Então, é muito interessante como termina, né? O Jonas, no final, o livro termina com uma resposta, com uma pergunta sem resposta. Jonas irado com o fato de uma planta que tinha nascido, mas ela tinha morrido, mas não se compadeceu com as muitas pessoas que estavam lá e não conseguiam discernir entre certo e errado, e que Deus as salvou. Em contrapartida, a gente tem em Atos 2, Pedro pregando após o Pentecoste. Pedro, que negou Jesus a partir do Espírito Santo, ele se levanta com autoridade, ele prega para aquele público e ele prega a verdade do Evangelho. Ele diz, vocês pregaram o Jesus no madeiro, foram vocês com a ajuda de gentios. Significa que ele está combatendo o pecado de forma veemente, mas ele faz isso a partir do Espírito Santo e convida para o arrependimento. A resposta do público é extraordinária. A resposta do público é: a sua mensagem partiu o nosso coração. A gente entendeu a nossa culpa. A gente sente que nós somos culpados, a gente assume isso e a gente precisa desesperadamente entender o que a gente tem que fazer. Olha a diferença. O Espírito Santo chegou a Pedro, aquele que tinha negado anteriormente, aquele que era oscilante, aquele que dava bola dentro, bola fora, mas agora com autoridade ele consegue pregar o Evangelho condenando o pecado, mas não com o coração endurecido, convidando para o arrependimento e instruindo aquelas pessoas a se arrependerem. Esse é o grande ponto. A gente precisa combater o pecado, não é porque o filho pródigo passou parte da sua vida em uma ruptura com o seu pai e que está tudo bem, e depois que o pai o aceitou, não. Existem consequências, houve consequências. Mas uma vez que ele estava de volta para o pai, houve graça, houve redenção, houve perdão, e é exatamente como Pedro ele consegue fazer o mesmo após o Espírito Santo, combatendo o pecado, mas com graça com o pecador. E por último, o terceiro ponto foi que a nossa atitude ela precisa ser mais parecida com a do pai do que dos dois irmãos. Apesar da gente discorrer bastante sobre a atitude dos irmãos, os enfoques dos irmãos nessa história como um todo, fica claro que o personagem central é o pai. O personagem central dali é o pai compassivo e que lida de forma graciosa com seus 2 filhos perdidos.
E na mensagem de hoje, a gente vai começar com um alerta para nós em termos de pertencentes a um corpo. Nós que, de fato, fazemos parte de uma denominação, de uma igreja, nós que somos considerados evangélicos. Eu sei que isso soa estranho aos nossos ouvidos, essa também é uma palavra com uma conotação negativa nos dias de hoje. Mas nós, pertencentes, aqueles que professaram uma fé em Cristo, a gente precisa ter, de certa forma, uma preocupação se a gente, em alguns momentos, se parece com esse irmão mais velho. Para esse público, o público que está aqui, para nós, esse certamente é um desafio que nós precisamos lidar. Na semana passada eu até falei sobre isso. Em um primeiro momento, a gente quer se afastar desse comparativo, mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter o cuidado e o zelo e entender o que está por detrás dessa preocupação. Então, algumas características do irmão mais velho que devem ser encaradas com muita seriedade. À luz do Espírito, nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. O primeiro é a nossa proximidade, revela qual o interesse. Por que a gente está aqui agora? Qual que é o objetivo da gente se reunir? Da gente se manter fiel, se a gente manter, enfim, próximo. É porque eu entendo que não é mais sobre mim e é tudo sobre o Senhor, é porque, de alguma forma, eu sei que isso também pode ser um meio para me alcançar alguma bênção, para alcançar algo, um tipo de barganha. O que leva ao segundo ponto, é um comportamento de escravo ou de filho. A gente viu isso no filho mais velho. A gente está aqui e ele ficou indignado. Eu estive aqui. Como é que você não vai agir dessa forma? Como é que você vai agir dessa forma com aquele que saiu? Não, você tem que me entregar isso porque eu conquistei. Mas na verdade não é assim. A gente sabe que a fé não é conquistada pelo nosso mérito. Um terceiro ponto é o senso de justiça deturpado. Às vezes a gente fica indignado com algumas coisas, com uma forma de Deus demonstrar o seu amor para aquele perdido, como foi o filho mais velho, e a gente esquece que a gente precisa também, porque nós somos tão pecadores quanto em nossa natureza. E, por fim, a dureza para com o pecador. A forma como o irmão tratou aquele que voltou foi de uma forma muito dura. Não foi como Pedro que combateu o pecado, mas que conseguiu se relacionar e se alegrar com aquele que se arrependeu. Mas foi com dureza, porque ele queria condenação assim como Jonas. E é interessante que a parábola, ela finaliza de uma forma que não se tem uma resposta ou não se tem uma continuidade de como o irmão mais velho vai reagir. Então, se a gente está fazendo um comparativo, qual será a nossa resposta? A gente não sabe, o texto não diz como que foi a resposta, e isso é intencional para que fique ali claro. Jesus está falando para eles também, assim como eu trato com os pecadores de fora e que eu quero resgatá-los para dentro, eu também estou convidando-os para vir. Eu estou agindo de bondade com você, eu estou sendo paciente, meu filho, por que você está assim, tudo que eu tenho é seu? Venha, venha para dentro. E como eu disse, é interessante como se tem essa similaridade com Jonas, porque Jonas também termina sem um desfecho, como que o profeta vai reagir. Jonas 4, 9 e 11 diz assim: Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de eu querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Um comentarista diz assim: quando alguns fariseus e mestres da lei exigiram um sinal miraculoso de Jesus, ele lhes disse que o único sinal
que receberia seria o do profeta Jonas. Existem várias comparações entre Jesus e Jonas. Ambos pregaram uma mensagem de arrependimento. Ambos reapareceram vivos depois de 3 dias. Ambos se engajaram numa missão que resulta em livramento para os gentios arrependidos, mas em destruição para os israelitas. Ambos ofereceram sua vida como um sacrifício vicário para salvar outros. Está se referindo a Jonas no barco com os marinheiros, em que ele diz, pode me jogar. Alguns ou todos esses fatores podem constituir o sinal de Jonas. Em resumo, a mensagem de Jonas encontra o ápice na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O reino de Deus que veio no advento de Jesus inclui judeus, gentios e se estenderá até os confins da terra. Interessante ver esse paralelo, para além daquilo que a gente normalmente vê, que são os 3 dias. Mas olha a distinção de como Jonas lida com a missão e como Jesus lida. Apesar dele ter pregado arrependimento, o desejo era a condenação. Jesus, ele pregou arrependimento e ele trouxe toda a capacidade necessária para que, se de fato houvesse um arrependimento, e a continuidade depois. A pergunta fica no ar, como é que o fariseu, como é que o mestre da lei, na época, iria responder? Porque a verdade, a gente sabe, Jesus está desejoso por salvar os perdidos de fora e de dentro. Um tempo depois, um fariseu respondeu positivamente. Um fariseu, ele que deixa claro que era um fariseu em Filipenses 3:5, respondeu de forma positiva a esse apelo para que pudesse encontrar liberdade a partir do chamado do Pai. Paulo, ele ouviu. Paulo, ele era fariseu. Paulo, ele era zeloso. A Bíblia vai falar que ele era um dos mais respeitados e que em nada ele devia para todas as práticas da lei. E esse Paulo, ele era um touro. No início da sua interação, na qual a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre ele é que Paulo era um perseguidor feroz. E ele fazia isso com zelo, como se aquilo ali fosse o objetivo em proteger. A gente falou sobre senso de justiça deturpado. Aquilo era justo para Paulo, até que de fato ele teve um encontro, até que de fato ele precisou cair literalmente do cavalo. Seus olhos precisaram ser abertos. E esse Paulo é o Paulo que antes fala sobre o ministério da reconciliação. Irmãos, uma das principais marcas que nós, que de certa forma podemos fazer esse tipo de paralelo com o irmão mais velho, é percebermos o quanto nós temos a ciência de quem nós éramos antes de Cristo. Paulo, no momento em que ele passa pelo processo, ele propaga a mensagem, ele começa a ser perseguido. Se antes ele era perseguidor, agora ele está sendo perseguido. E é muito interessante o que ele fala em 1 Timóteo. Ele fala que ele era o pior dentre os pecadores. Acho que isso é uma percepção que nós precisamos ter de nós mesmos. Em que sentido? Será que com o tempo a gente sente que nós não somos tão ruins assim? Ou que não éramos tão ruins assim? E aí essa é a proximidade da qual a gente precisa, de fato, sempre estar refletindo sobre se a gente está se parecendo com o irmão mais velho. A bondade em mim, Paulo, a gente está falando de Paulo, irmãos. Paulo que no fim da sua vida diz que combateu o bom combate, que foi fiel, mas que tinha total ciência daquilo que ele tinha feito. Mas veja bem, ao mesmo tempo que ele tinha ciência, ele dizia que ele era o pior dos pecadores, isso não era capaz de paralisá-lo. Então eu não estou falando, e aí eu tenho muito cuidado ao falar isso, para a gente relembrar algum trauma, algum pecado do passado, alguma coisa que a gente fez que a gente não quer se lembrar,
e que precisa de fato ser esquecido. Nosso Deus nos perdoou. E é justamente aí que o Paulo se apoia, porque ele tinha total ciência de quem ele era, daquilo que ele tinha cometido, e ele percebia claramente aquilo, mas isso era motivo para que, ao mesmo tempo, ele exaltasse quem Deus é e aquilo que ele fez em sua vida. O que ele diz no versículo 15 de 1 Timóteo 12. 1 Timóteo 1, desculpa. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todos sempre. Amém. Isso é fantástico. Uma pessoa que está próximo do Pai em termos de comunhão e não por interesse próprio, é uma pessoa que consegue ter total ciência de quem era antes de sua conversão, antes da transformação e, principalmente, sabe aquilo que Deus fez com tamanha gratidão que isso acaba reverberando no seu relacionamento com o outro. Então, uma das formas da gente diminuir ou reduzir o endurecimento, a forma como a gente se relaciona com pecadores, é a gente perceber que nós também fomos esse perdido e precisamos ser achados. Todos nós. Talvez não tanto quanto o pródigo apresentado na parábola, mas nós precisávamos e fomos achados pelo nosso Pai, o Pai amoroso. É interessante um conceito que é trazido pela Susan Eastman, que ela diz assim, as ações insensatas do Pai revelam uma economia da graça, que abre as portas ao arrependimento e à reconciliação, perdoando dívidas e praticando uma generosidade inexplicável. Ela fala isso num artigo publicado com o título O Pai Insensato e a Economia da Graça. E ela fala de uma forma até soa estranha aos nossos ouvidos, como é que ela está chamando o pai de insensato? A gente sabe quem é o pai. Mas ela está falando que a forma como ele interagiu com os dois filhos, em uma cultura da época, uma cultura atual, pode demonstrar uma tolice, uma insensatez. Mas, na verdade, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando do quão abundante é a graça do nosso Pai. Não é sobre o quão bom são os pais em relação ao o nosso Pai em relação aos costumes dos dias de hoje. Mas o quão grande foi a atitude do Pai com aqueles dois filhos. E quando ela fala de economia da graça, é de fato um contraste entre dois sistemas, duas lógicas. A economia comum, ou sistema humano, é baseado em cálculo, mérito e dívida, troca equivalente, eu faço, eu recebo, justiça distributiva, recursos limitados. E a lógica do filho mais velho na parábola é parecida, é a lógica. Eu trabalhei, eu mereço. Agora, a economia da graça, ela é baseada em generosidade imerecida, em perdão antes de compensação, em superabundância, em relação acima do mérito, amor que não opera por equivalência. Aqui está o ponto central da Susan. O pai da parábola age de maneira irracional dentro de uma lógica humana, mas perfeitamente coerente dentro da economia da graça. Ele não exige uma restituição, não impõe período probatório, não calcula o prejuízo, não distribui amor proporcionalmente. Ele administra a sua casa segundo outra lógica.
Olha que precioso é ter essa percepção. A forma como o pai lida com os seus filhos perdidos. É interessante ouvir isso. Ele não está exigindo uma restituição. Ele não pediu, filho, você voltou. Mas você me ofendeu de tal forma que eu preciso ter certeza que você se arrependeu. Vamos passar por um teste. Já que você queria vir como servo, como escravo, então fica ali. Fica por um período servindo e talvez, dependendo de como você for, eu vou te restituir a posição de filho. O que acontece é o contrário. No momento em que o filho está se desculpando, pedindo perdão, a gente viu na semana passada, talvez ensaiando esse discurso em todo o trajeto. Pai, não, para. Vem cá, vestes nova, sandália, anel. Meu filho está de volta. Isso é uma lógica subversiva. A lógica do reino é subversiva. Ganhando a gente perde muitas vezes, mas perdendo a gente ganha. A lógica do reino é uma lógica inversa, muitas vezes, à lógica humana. E a lógica do reino deve ser a lógica da qual baseia os nossos relacionamentos interpessoais e em sociedade. Humildade ao invés do orgulho, compaixão, paciência, perdão. Tudo isso são características que a gente vê fortemente na relação do pai. E essa é a forma como a gente deve interagir com as pessoas. Às vezes é difícil ouvir isso, principalmente se a gente se basear em como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Mas ao invés de pensarmos nisso, vamos pensar em como Deus se relaciona com nós. Com compaixão, com paciência, com perdão, manso e humilde. É assim que o nosso Deus se relaciona e às vezes a gente é duro com o meu próximo. O convite é para que a gente seja como o nosso Pai. Isso que a Susan traz na economia da graça. A gente sabe, e tem uma passagem que fala, você quer ganhar a sua vida? Então perca a sua vida. Outra é, se estão te obrigando a andar 1 quilômetro, ande outro. É a lógica diferente da qual a gente chega depois da porta, amanhã principalmente, a gente é invadido por mensagens contrárias a essa. Você precisa ser o melhor. Você precisa se esforçar. Olha como é que o seu concorrente, o seu colega de trabalho está desempenhando. E você vai ficar para trás? Como é que você vai agir? E os seus direitos? Você precisa exigir, você como um bom cidadão, você precisa exigir os seus direitos. Eu mereço isso. Não, como é que assim? Como é que alguém me deu uma freada no trânsito? Tá maluco? Que isso? É difícil. Mas a gente precisa realmente, a todo momento, ser lembrado do Evangelho para a gente viver de uma forma compatível com o reino nessa terra, nesse reino. É a troca do reino. Venha a nós o teu reino. E que a gente implemente esse reino a partir das nossas ações. De novo, isso aqui não deve ser entendido como uma forma da gente reduzir o pecado. O pecado, ele precisa ser combatido. Por isso que eu acho fantástico, eu repito, a forma como Pedro fez isso, como Paulo faz isso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a propagar a mensagem da reconciliação. É isso que a gente recebeu, é isso que a gente precisa entregar. Ao invés da gente reter, às vezes é muito confortável reter. A gente precisa doar, se entregar. E claro, ao falar sobre isso, é inevitável que a gente não consiga fazer uma correlação com Filipenses 2,
3:11. Porque no fim das contas o convite a essa mensagem é que a gente tenha a mesma atitude de Cristo. Felipe, se puder, obrigado. E diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Esse é um texto muito conhecido, mas ele não deve, pela a nossa frequência em falá-lo, em lê-lo, em meditá-lo, diminuir a verdade impressionante e beleza extraordinária contida nisso. A gente está falando de um pai que se esvazia e tinha direito de ser rei e era, mas decidiu se esvaziar e se entregou por nós. A mensagem central do Evangelho é: nós precisamos de um Salvador. Essa é a mensagem. Romanos 3 diz: todos pecaram e destruídos da glória estão. Nós pecamos, os de fora pecaram. Essa é a mensagem central do Evangelho. A partir de Gênesis 3, a partir do pecado, a nossa natureza é corrompida. A gente sente que tem alguma coisa errada. A gente liga o noticiário e tem uma coisa errada. Não é possível. A gente vê nas relações, a gente vê a forma das pessoas se relacionarem, a gente consegue afirmar: tem alguma coisa errada. É interessante que anteriormente, algumas mensagens atrás, o Edilson falou muito sobre a entropia, o processo em que se inicia daquilo que está bom para o ruim, ou a entropia diz que vai ocorrendo um desgaste ao longo do tempo. E todos nós passamos por essa lei, a gente vai envelhecendo. Olha os bebês, daqui a pouco eles estão grandes, estão evoluindo, o tempo vai passando. E em nossa vida espiritual, a gente precisa ser vigilante para que isso não seja uma realidade, de que ao passar do tempo a gente se esfrie, a gente diminua a intensidade daquilo que era tão belo. Teve uma vez que eu estava numa palestra, era do Tim Keller, foi o City to City Brasil, no Rio de Janeiro. Era o Tim Keller e tinha outro preletor. E ele estava compartilhando, tentando trazer uma analogia em que ele se mudou para um local onde se tinha uma beleza extraordinária no trajeto para o seu trabalho. Ele ficava impressionado, apesar de ser um pouco mais distante, ele via árvores e aquilo ali era belo para ele. E ele fazia aquele percurso que para muitas pessoas, ele tinha se mudado de uma cidade grande, ele estava um pouco mais afastado, e aquilo para muitas pessoas poderia ser ruim, ter que passar mais tempo dirigindo. Mas ele se admirava com aquilo, ele olhava para a beleza natural e ele conseguia sentir a presença do Senhor. Nossa, aquilo apontava para o Criador. Passou a primeira semana, a segunda semana, passou o primeiro mês, passou 6 meses, passaram 6 meses, e a percepção dele mudou. Ele continuou fazendo o mesmo trajeto, mas ele já não admirava tanto aquela beleza que antes para ele era motivo de glorificar o Senhor. Passou a virar comum, passou a virar apenas mais um trajeto para o meu trabalho, e que cansativo é ter que ficar no carro por tanto tempo. Será que isso às vezes não acontece com a gente? Será que a gente
ao longo do tempo a gente não para de admirar aquilo que pra gente no início foi tão belo, tão radiante? Será que isso não pode provocar em nós uma sutil perda de sensibilidade? Será que a gente continua se admirando a praia de Macaé e falar, nossa, isso só pode ser obra do Criador? Uma cidade tão linda quanto essa, com montanhas. Então, a entropia, ela só pode ser interrompida pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, irmãos. Então, a gente precisa de uma comunhão sincera, de uma proximidade com o Pai, para que a gente não perca a beleza, a admiração. Porque quanto mais tempo vai passando, a gente tende a se desgastar. Olha que beleza! Com o passar do tempo, a gente tende a ficar mais sério, mais responsável. E a gente precisa, é natural, é o processo de amadurecimento. Mas isso não pode perder a beleza que uma criança tem em se admirar com o novo, com o belo. Isso é claramente perceptível no pai compassivo com seus 2 filhos perdidos. E claro, isso traz uma reflexão profunda. Mas lembrem-se, o pai compassivo dos 2 filhos é o nosso pai. E isso precisa reativar em nós um sentimento de filho amado. De filho amado. E nada melhor do que esse momento que a gente vive na nossa igreja para falar sobre paternidade, maternidade e filho. É fácil perceber nos olhares dos papais, principalmente os recentes, papais, a beleza que é na interação dos seus filhos. Caio com a Madá? Eu vou ser assim. Mas é essa beleza. A gente tem um pai que age assim com a gente. Um pai que fez tudo, que se entregou. Então, no fim das contas, se nada do que eu falei fez sentido, se ficou confuso, se eu não soube me comunicar tão bem, o que não é impossível, pelo contrário, que fique registrado que a gente tem um pai que nos ama e que tem um pai que está disposto a se relacionar conosco de forma paciente, amorosa, que abomina o nosso pecado, mas que nos convida ao arrependimento, à transformação e nos dá toda a capacidade a partir do Espírito Santo para viver uma vida transformada. Você não é definido pelo seu pecado, pelo seu passado. Você é definido pelo seu Pai amoroso e a forma como Ele lida com você. Essa é a mensagem central da parábola. Nós precisamos fazer as nossas reflexões, mas a gente precisa se deleitar nessa verdade. Essa verdade central no Evangelho. Amém? Fechem seus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor é muito bom. Obrigado pela sua beleza, pela forma como o Senhor interage conosco. Nós não merecemos tamanho amor, mas ainda assim o Senhor nos ama, se entregou pelos seus. E o Senhor nos chama a viver uma vida de obediência, de relacionamento, de comunhão. E o Senhor nos permite, nos entrega o auxiliador perfeito para nos ajudar nas nossas muitas dificuldades, que tem a capacidade de interromper esse processo de desgaste natural que sofremos. Que os nossos olhos sejam mantidos no Senhor e que haja em nós um despertar, haja em mim um despertar para olhar novamente no Senhor, para o Senhor, com tamanha admiração inerente àquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é autoridade e ainda assim se esvaziou e foi humilde, obediente até a morte, morte de cruz.
Pai, nos ajude a entender a mensagem preciosa e respondê-la, Senhor, com amor, sabendo que só conseguimos amar porque primeiro o Senhor nos amou. É isso que eu te peço, que essa mensagem seja potencializada pelo Seu Espírito e que fique em nossos corações e que fale conosco individualmente enquanto igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Quanto amor Ele tem por mim.